tarde, alunas. Eu sou a professora Priscila, né, do Atendimento Educacional Especializado, e hoje eu estou aqui para falar da aula do 8º ano, que a professora já conversou com vocês durante a semana. E a gente veio aqui só para dar uma reforçada nessa aula. Olha lá, a gente veio falar da aula de contos, né? As narrativas de mistério são criadas de modo a tornar a leitura intrigante, né? Assim, emocionante. Fatos aparentemente extraordinários e com coincidências singulares são apresentados pelo narrador sem muitas explicações, a fim de que o leitor entre num jogo de hipótese, de adivinhações. Então, olha lá, o que é um conto? É um texto. Esse texto curto que pertence ao grupo de gêneros narrativos ficcionais. Caracteriza-se por ser condensado, isto é, por apresentar poucos personagens, poucas ações e tempo e espaço reduzido. Então, o conto é um texto, né, mais curtinho ali, né, que tem os personagens, não tem muito personagem, não acontece em vários lugares, né? É bem reduzidinho. E aí ele pode ser narrado na primeira pessoa. Tá lá, pode ser um detetive, por exemplo, que não conhece todos os fatos, cuja visão, portanto, é limitada e que está tão intrigado quanto o leitor, né? Aí a gente tem o narrador em terceira pessoa no conto também, né? Que mesmo sendo onisciente, ele assume o ponto de vista de algum personagem e a limitação dos pontos de vista restringe a revelação de todos os fatos. Ele segura lá, né? Não fala tudo ali no conto, né? No texto. Ele vai segurando um pouquinho das informações para ficar mais emocionante ali, né? E o narrador na terceira pessoa, que propositalmente não conta tudo, né? Ele não conta, ele segura ali, mas de propósito, né? Para dar mais aquele tchan, aquela emoção no conto. Ele escondendo detalhes ou enganando o leitor com pistas falsas. E nesse caso, o autor precisa evitar o risco de decepcionar o leitor, ou seja, de criar soluções não convincentes e inverossímeis que não tenham sido minimamente anunciadas no desenvolvimento da narração para um mistério, para a gente chegar no mistério, né? Então, esse narrador na terceira pessoa, ele fica lá dando no conto, na história, ele dá umas pistas falsas, né? Mas ele tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica decepcionado, né? Então ele tem que tomar muito cuidado quando ele vai escrever esse conto, né? Para que a gente se interessa e fica ali esperando o final, né? Daquela leitura. E aí a gente encontra também, né, que é um discurso direto e indireto, né? O discurso direto é a produção fiel do personagem, disse no momento em que os fatos aconteciam. Nesse caso, o discurso é geralmente introduzido por um verbo e 2 pontos, né? Toda vez que vocês vê lá, disse, 2 pontos. Então, é um discurso direto ali, né? Ah lá, um exemplo. Vamos, vamos? Aí tem, diz ela, nada de convulsões, sei que você é da família do possessos, né? Então, a gente tem o travessão, né? Que está falando, né? A aspa, né? O travessão e a aspa, que é a fala, né, do personagem. Então, ele é um discurso direto, ele está falando ali diretamente com a gente na leitura, no texto, né? Ele faz parte ali daquela ação. Aí, o indireto é a incorporação da fala de personagem na fala do narrador. Nesse caso, o discurso é quase sempre introduzido por um verbo do mesmo tipo empregado no discurso direto e uma conjunção. Por exemplo, disse que, respondeu que,
Então, olha lá o exemplo que a professora trouxe. O poeta dizia que era 300 e não sei quanto. Então, o que acontece ali? Ele incorporou uma fala ali do personagem, o narrador, né? Como que eu posso falar? O poeta, ele falou, mas não tá ali no personagem, né? Ele só falou a fala do personagem, mas ele não tá ali participando, tá bom? Continuem, né? Aí estudando em casa, tirando as fotos, mandando para os professores, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar lá no grupo que os professores vão responder vocês, tá bom? Até a próxima aula.